Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema a oferta perfeita. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, quinta-feira tem como tema a oferta perfeita. Uma coisa que é claro quando nós olhamos para a Bíblia é o seguinte: o pecado ele exige uma consequência. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, exige uma morte para como consequência do pecado. E aqui nós temos uma situação interessante. Será que eu e você podemos ser perfeitos neste planeta sem conseguir tirar de nós a condição pecaminosa que nós temos? A resposta é não, não existe. Como? Não tem condições. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, nós olhamos lá para Gênesis 3,15, nós vemos que Deus faz uma promessa que o substituto viria. Aquele que pagaria o preço do pecado viria um dia para morrer pela humanidade. Para Noé, aquilo era uma promessa futura. Para Adão e Eva, uma promessa futura. Porém, para mim e para você, é uma promessa que já se realizou com a vida de Cristo morrendo na cruz por mim e por você. Ou seja, enquanto eles olhavam para frente para entender e crer e saber quem era esse substituto, eu e você precisamos olhar para trás e olharmos para o que ele fez e ter a certeza que ele voltará mais uma vez para levar os salvos para morar eternamente ao lado dele. Mas por que estou falando isso com vocês? Porque existe uma situação sobre o sacrifício que era feito. Adão, Eva e todas as pessoas que vieram antes da primeira vinda de Cristo, elas tinham a necessidade de sacrificar um cordeiro. Para quê? Para remeter a Cristo Jesus. Então eles criam, eles aceitavam, eles compreendiam que Jesus seria o substituto. Então eles matavam o cordeiro e através desse sacrifício eles falavam: eu aceito esse substituto que um dia irá morrer por mim. Agora nós nos dias de hoje não precisamos mais matar um cordeiro, mas nós precisamos aceitar o Cristo que morreu na cruz. Ou seja, nós temos uma visão diferente devido à nossa posição na história da humanidade. Nós podemos olhar para trás e aceitar esse sacrifício que já foi feito. E sabe o que é interessante? Quando Noé desce ali da arca, depois de estar tudo cheio de água, a primeira coisa que ele faz antes de construir uma casa, antes de fazer qualquer outra coisa, é sacrificar o cordeiro. Ele sacrificou o cordeiro para mostrar para Jesus, mostrar para Deus: ó, eu aceito o seu sacrifício que vai vir por mim num dia. Eu entendo que eu preciso abrir mão de talvez de um alimento que eu poderia ter mais para frente, mas que não vai me fazer falta. Eu entendo que eu preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que o Senhor me prometeu me serão acrescentadas. Então este era o pensamento de Noé. E esse pensamento ele ensinou para sua esposa e para os seus filhos. Tanto que somente após o sacrifício, após Deus aceitar o sacrifício, é que ele faz aquela aliança, onde ele fala que o mundo não seria destruído novamente de água. Então aqui vem um ponto importante para mim e para você. A oferta perfeita é quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus é a oferta perfeita. Lá atrás era representada pelo cordeiro que as pessoas sacrificavam. Hoje é pela cruz que Cristo morreu. Ele morreu por mim e por você pelos nossos erros. Cristo não morreu somente pela maldade do ser humano ali, das pessoas que estavam ao redor, não. Morreu por você, pelos erros que você comete, pelos erros que você cometeu, e pelos erros que eu cometo, e pelos erros que eu cometi, e pelos erros que eu também vou cometer. Cristo morreu por todos os meus pecados e por todos os seus pecados, para pagar a condição do pecado. O pecado exige morte e Cristo, como oferta perfeita, como oferta de Deus, pagou esse preço na cruz. E através desta morte é que nós podemos ser justificados, nós podemos ser santos. E aqui vem um ponto importante. A definição bíblica de santidade é estar separado. Mas não é só um separado de segregado, não. É um separado com uma aproximação de Deus.
uma proximidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, através do estudo da palavra dele, através da lição, através do estudo de profecia, através da oração, quanto mais eu estou próximo dele, mais eu vejo no que eu estou errando, mais eu vejo quão pecaminoso eu sou e mais eu deixo Cristo trabalhar em mim. Então, eu começo a ter essa mudança. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, de Paulo, ele tinha uma visão no começo do seu ministério. Ele olhava que ele estava meio acima dos outros, porque era uma pessoa culta, uma pessoa entendida, e quanto mais ele foi caminhando com Cristo, quanto mais ele foi entendendo quem Cristo era, no final ele fala que ele era o pior dos pecadores. Ou seja, ele via a real condição dele. Ele viu que ele não era quem ele achava que ele era, que na verdade ele era alguém que necessitava da graça de Deus, da graça de Cristo. E eu e você necessitamos dessa mesma graça. Só que nós só iremos entender isso através desse relacionamento com Cristo, através de nós colocarmos Ele, assim como Noé, em primeiro plano. Então, no momento do nosso tempo, colocar Deus em primeiro plano. Então, se você acorde cedo, tenha o seu momento de comunhão com Deus, faça a sua oração, estude a Bíblia, estude sua lição, estude o Espírito de Profecia. No seu dinheiro, coloque Deus em primeiro plano. Às vezes nós pensamos a 10ª parte. Então nós pensamos assim, por exemplo, do dízimo. Então eu posso gastar 9 partes e a 10ª parte, ou seja, o que sobrar, o final, eu dou para Deus. Não, pense ao contrário. Pense na primeira parte de 10. Para você mostrar essa adoração a Deus. Da mesma forma que Noé fez, na sua oferta, mesma coisa. Coloque ela em primeiro plano. Não porque a oferta vai te salvar, não porque a oração vai te salvar, não porque o dízimo vai te salvar. Ou seja, as nossas obras não vão nos salvar. O que nos salva é a graça de Deus, é a graça de Cristo. Porém, através desta graça, eu tenho uma mudança de vida. A Bíblia, ela exige, o Evangelho, ele exige um posicionamento, ele exige uma ação através da reação de aceitar a graça. Ou seja, eu aceito a graça e isso me muda, isso me transforma de alguma forma. De que forma? Através dessas ações de adoração a Deus. Eu coloco Deus em primeiro plano e os demais eu vou acrescentando, eu vou colocando. Então a minha vida é uma vida de adoração a Deus. De que forma? Através do meu tempo, através do meu dinheiro, através de todas as coisas que eu posso fazer para melhorar este relacionamento com Cristo Jesus. Noé tinha certeza disso, por isso que ele desce da arca e faz um sacrifício, remetendo à oferta perfeita. Eu e você temos isso hoje e precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Precisamos cada vez mais colocarmos Deus em primeiro plano, porque um dia Ele irá voltar em poder e grande glória para buscar todos os salvos. E se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos dele, se nós não colocarmos Ele em primeiro plano, sabe o que vai acontecer? Nós não estaremos entre os salvos, nós estaremos entre os perdidos e haverá choro e ranger de dentes e nós passaremos pela morte eterna. E Deus não quer que nós nos percamos eternamente. Deus quer passar a eternidade ao teu lado e ao meu lado. Então, vamos colocar Deus pelo plano a partir de hoje, a partir deste momento, em todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, vamos fazer este acordo, esta aliança para com Deus, de colocarmos sempre Ele em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida, seja na educação, seja no nosso tempo, seja nas nossas finanças. Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje. Hoje nós olhamos para a história de Noé. Olhamos também um pouco para Paulo e principalmente olhando para Cristo. Entendemos que Ele é a oferta perfeita, Pai. E nós entendemos que nós somos justificados através dEle, que foi o sacrifício dEle na cruz, que nos deu a oportunidade de sermos salvos, Pai. Peço que o Senhor esteja conosco e continue transformando o nosso ser, Pai. Continue falando ao nosso coração para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Pai. Para que possamos ter um relacionamento cada vez mais sincero, mais verdadeiro com o Senhor, Pai. Para que o Senhor possa realmente nos transformar, Pai. Porque o nosso desejo é passarmos a eternidade ao Teu lado. E nós entendemos que se nós não aceitarmos essa graça e essa graça não nos transformar, é porque nós realmente nunca fomos convertidos, Pai. Que toda ação gera uma reação. Então a ação de aceitarmos a graça gera a reação das nossas outras ações de colocarmos o Senhor em primeiro plano, seja no nosso tempo, seja nas nossas finanças, seja em qualquer área da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa continuar nos guiando rumo às mansões celestiais, para que no glorioso dia da vinda de Cristo, nós estejamos dentro do grupo dos salvos e não no grupo dos perdidos, Pai. E que também possamos proclamar a Tua mensagem a outras pessoas,
para que a mesma luz que alcançou cada um de nós um dia alcance os outros. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força e também ativa o sininho para você sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados. Lembrando que os vídeos da lição saem de domingo a sexta-feira e aos sábados eu tenho uma meditação que eu faço com vocês aqui. Então ativa o sininho para você sempre receber essas notificações. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo e este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali embaixo no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa playlist das meditações. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!